Olá, boa noite. Bem-vindo ao nosso ponto de encontro, programa Viajando pela Bíblia. É um privilégio estar com vocês, reforçar mais uma vez o convite para você conhecer nosso espaço de reunião na Avenida Justino Ribeiro, 2008, Jardim dos Estados. Tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco toda terça-feira. Você que está entrando pela primeira vez, dá seu like, seu joinha, se inscreva na nossa página, tá bom? Toda terça-feira esse programa tem o objetivo da Igreja em Posse, tem o objetivo de trazer um texto para que a gente tenha um momento de reflexão. E hoje está conosco, que vai nos conduzir, é o Eduardo. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Paulinho, tudo jóia? Estamos aqui de novo, graças a Deus. Vamos viajar um pouquinho pela Bíblia. E nós separamos um tema, assim, muito que todos os cristãos sabem, né? O título daria assim: Eu sou uma ovelha, né? Um título mostrando que nós somos ovelhas. A nossa característica é de ovelha. E o ser humano, o Senhor compara o ser humano com a ovelha. A Bíblia é muito bonita, Paulinho. Ela tem tipos, tem símbolos, tem, vamos dizer assim, alegoria. Ela mostra, através de coisas muito práticas, o que nós somos e o que nós precisamos, né? Quando a gente fala para explicar, por exemplo, que você é uma ovelha, é muito mais fácil falar da ovelha, não é verdade? Do que falar quem é você, não é verdade? Porque a gente sabe a característica da ovelha, né? A ovelha, ela é ceguinha, ela é gregária, ela precisa de outras ovelhas e ela ouve muito bem a voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor. Então essas características são características que nós carregamos conosco, não é verdade? Né? Nós somos ceguinhos, né? O Paulo fala que às vezes a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Um fala uma coisa, ai que lindo, tô lá. O outro fala outra coisa, ai que mamãe, eu também quero. Tá? O outro fala a terceira coisa que não tem direção clara. É meio no grito, né? É para cobrir buraquinhos. A vida se torna um monte de ações para cobrir buraquinhos e satisfações, né? Então, mas eu queria, antes de tudo, Paulinho, falar de uma coisa muito interessante. Eu queria ler Isaías 53, versículo 7, que fala de Jesus Cristo. Isaías foi um livro escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Cristo não tinha aparecido ainda. E olha o que ele fala. Olha como a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Que coisa grande que é. Quem não vê isso, coitado, são cegos, né? Porque olha que versículo 53, 7 de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Isaías viu a figura de Jesus 700 anos antes da vinda dele, né? E ele falou que, olha, como cordeiro. E quem falou? João Batista, quando na virada do Velho Testamento para o Novo Testamento, falava assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é o filhote de uma ovelha, né? Então ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa maravilhosa. E por outro lado, aqui compara: e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, não abriu a boca. Esse foi o Senhor. O Senhor, ele poderia muito bem argumentar, esticar a coisa, não é?
Tipo na justiça, vem o advogado, fala uma coisa, o outro fala outra e vão pelejando. Ele não, ele sabia que não adiantava falar. Por quê? Ele falava as coisas do alto, ele falava as coisas de Deus, ele falava de um reino que ninguém via. Porque o pessoal queria o reino do dia a dia lá, o seu governo, do prefeito, o governador e tal. Mas ninguém pensou que ele era a figura do reino do próprio Pai, do reino do Pai aqui na Terra. Então veja que coisa linda. E olha que coisa bonita isso. Porque ele fala que ele foi como ovelha. Ele, Jesus Cristo, é filho do homem. Ele nasceu de Maria. Então ele também foi uma ovelha. Mas olha que interessante, ele tinha um pastor que era o próprio Deus. Então ele e o Pai eram um, ele ouvia a voz do seu pastor. Ele identificava muito bem o que Deus queria e ele fazia o caminho ou a vontade de Deus, né? Então veja, ele também foi uma ovelha, tá? Mesmo sendo próprio Deus, vamos dizer assim, mas ele como homem, ele foi uma ovelha, ele precisava de alguém, um pastor, né? Para cuidar dele, ou para conduzi-lo na vida, não é? Agora, queria falar de Mateus. Mateus 9,36 fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então veja o que ele fala, ele viu as multidões, o que é? Indicando que todos são ovelhas, não é verdade? Somos todos ovelhas. E ele falou que via essas ovelhas todas, essa multidão, e teve dó delas, se compadeceu delas, como ovelhas que não têm pastor, porque elas estavam exaustas e aflitas. Então, Paulinho, isso mostra de uma maneira muito clara que, primeiro, todo homem é uma ovelha. Então, ele é ceguinho, precisa de outras ovelhas e precisa de um pastor. Segundo, o mundo cria pastores falsos para resolver o problema ou para iludir e para liderar essas ovelhas na terra, não é? Então, o que é? O que é uma liderança, por exemplo, artística? Uma liderança esportiva, né? Uma liderança política, uma liderança empresarial, financeira, econômica, né? O que são isso? São modelos, não é? Eles acabam sendo líderes, né, da tua vida. Não que você seja absoluto, mas você uma hora, que legal, o cara é muito bom. O outro, eu vou seguir esse, é muito bom. Aí tem aquelas lives, tem 5 milhões, 8 milhões e tal de seguidores. Não estou criticando, mas eu estou dizendo que o homem, que é uma ovelha, está procurando o pastor. Só que ele está procurando o pastor errado. Ele está procurando o pastor da terra, que não vai resolver nada, que só vai resolver o problema momentâneo, e olhe lá, ainda se resolver. Então, eu creio que toda a Irmandade, todos os cristãos têm no coração o seguinte peso: oxalá todas essas lideranças políticas, econômicas, sociais, ideológicas, sei lá, todas essas lideranças, da menor ao maior, pudesse de manhã, Paulinho, falar assim: Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Se eles vissem que eles são ovelhas e que eles não têm pastor, né? Ou que eles também estão se iludindo com os pastores, né? Com essas lideranças, puxa, o mundo seria diferente, porque todos considerariam o Senhor como o verdadeiro pastor, e de fato ele é o pastor. Aqui quando fala que como ovelhas que não tem pastor, ele estava se colocando como sendo ele o pastor das ovelhas. Mas
quem considera ele o pastor da sua vida? Não é? Quem de nós quer ouvir a voz do Senhor? Né? Quer andar junto com as outras ovelhas, obedecendo a voz do Senhor. Então, o mundo nos engana, Satanás nos engana. Satanás quer trazer o homem que é divino, ele quer fazer ele rastejando na terra. Então, o homem é um homem de glória, é um homem de pura paz, de amor, de intensidade, coisa de Deus, de atributos divinos. E o homem, infelizmente, na sua miopia, e Mateus fala que nos evangelhos fala que são cegos, liderando cegos, comandando cegos, não é? Então você vê como o mundo nos engana, como Satanás engana o homem de tal maneira. Ao invés de olharmos para o Senhor como autor e o consumador de todas as coisas, a palavra fala que ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, a letra grega, e é o ômega, a letra grega, que seria o A e o Z lá, né? Nosso. Então, veja, ele sendo esse tudo, né? E a palavra fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Uma hora, todas essas ovelhas desgarradas, ou sem pastor, ou aflitas, ou exaustas, todas elas vão falar o nome do Senhor, vão proclamar, porque quando ele vier, vai todo mundo ficar de boca aberta. Ah, é ele, chegou a glória, chegou a salvação da terra, não é? Chegou aquele que vai começar a governar a terra, e aí a terra vai ser outra terra, né? Não vamos ter mais essa terra de dores, de exausta, essa terra exausta, aflita, né? Essa terra cheia de conflitos. Então, por isso que eu assim, finalizando, diria que realmente, queridos ouvintes, vamos nos voltar para aquele que é a Bíblia muito clara, né? Hoje, todo mundo, como se diz, não é todo mundo, quando eu falo todo mundo, me perdoem, não é que é todo mundo, mas muitas e muitas pessoas criticam, reclamam, não é verdade? Falam coisas, né? Desconsideram Jesus Cristo, diz que tem que ser uma coisa além de Jesus, que a vida é muito mais do que o cristianismo e tal, né? Mas não é assim, porque no Senhor nós temos a plenitude, né? Ele, Deus, é luz, é paz e é amor. Quem não quer isso? Né? Quem não quer isso? Quer dizer, todo mundo faz todas as coisas para justamente ter paz, alegria e amor, mas não consegue ter. Por quê? Porque desse mundo nós vamos ter só problemas. Por isso que temos que olhar para Jesus. Eu rogo a quem esteja nos ouvindo, vendo, que possa voltar o seu coração para Jesus, né? Eu rogo que essa terra só vai ter paz e vida quando o joelho vai se dobrar e a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você é uma ovelha de Jesus. Você é uma ovelha de Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Muito bom, Eduardo. Esse tema foi muito bom. Eu creio que todos nós, né, ficou bem claro que todos nós temos essa característica da ovelha, né? E que temos todos os atributos que você falou da ovelha. E uma coisa que você colocou a respeito agora no final de Jesus Cristo, né? Não existiu e não vai existir nunca, né? Um nome que você possa ter toda a referência, né? Ele, por isso, acho que o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E nós possamos, né, confessar, invocar o nome do Senhor, né? Para que ele seja o nosso pastor. Aí, com certeza, individualmente não falta nada para nós, né? Toda manhã a gente já acorda, já revigorado, invocando o Senhor e tendo comunhão com as pessoas, com os irmãos. Foi muito bom.
Eu gostaria que vocês fiquem conosco, né? Entrasse no nosso link, fale alguma coisa sobre tudo que tem sido falado aqui. O Viajando quer se aproximar cada vez mais de você. Muito obrigado. Antes, passar por dar para orar por nós, queria mais uma vez deixar o nosso endereço. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. A gente deixa esse endereço para você, para que a gente possa estar mais próximo, né? Para que a gente possa se conhecer melhor. E para nós vai ser um prazer ter você conosco. Sábado, 19h30, domingo, às 19 horas. E toda terça-feira, sábado, 19h30, domingo, às 9h30 da manhã. E toda terça-feira, às 20 horas, temos nosso encontro. Eduardo, muito obrigado, foi muito bom. Você ora por nós? Amém, com muito gosto. Paulinho, obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos fez com essa característica de ovelhas. Senhor, nós precisamos uns dos outros. Senhor, nós não somos suficientes em nós mesmos. E, sobretudo, precisamos de um pastor, Senhor. E nós queremos nós queremos nos converger ao Senhor como sendo o nosso pastor. Senhor, limpa os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, a ovelha ouve a voz do pastor, sabe que está conduzindo o seu rebanho. Por isso, Senhor, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente. Senhor, nos dá um coração humilde, um coração puro, um coração sincero, de ver, Senhor, que nesta vida, o sentido, a razão desta vida é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor, fez tudo por nós. Ele foi como uma ovelha muda, se entregou por nós. Ele foi o sacrifício por nós. Ele morreu por nós. Por isso, Senhor, tomamos esta morte, tomamos esta vida para as nossas vidas. Nós queremos mais de Cristo. Nós precisamos mais desse pastor. Nós precisamos mais viver junto com as ovelhas, para estarmos comendo do mesmo pasto, ó Senhor, desfrutando do mesmo rio, da mesma água da vida. Por isso, Senhor, muito obrigado. Leva-nos com sinceridade no coração a chamar-te como nosso pastor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Eduardo. Jesus é o Senhor. Até a próxima terça.